São Paulo, Aeroporto de Congonhas. Um dos aeroportos mais movimentados do país está prestes a presenciar o pior acidente aéreo do Brasil. Naquele dia 17 de julho de 2007, um Airbus A320, uma das aeronaves mais modernas daquela época, levava 187 pessoas de Porto Alegre a São Paulo. No entanto, no momento do pouso em Congonhas, o avião não conseguiu parar na pista. Mas o que deu errado naquele fatídico dia? O que levou a esse voo ter um fim trágico? E o que ficou comprovado no relatório final? Nesse vídeo, vou te contar de forma detalhada tudo sobre o desastre com o voo TAM 3054. O voo TAM 3054 era uma rota comercial operada diariamente entre Porto Alegre e São Paulo. Naquele fatídico dia, o avião responsável pelo trajeto era um Airbus A320, de prefixo Papa Romeo Mike Bravo Kilo, um modelo bastante utilizado para voos de curta e média distância. A aeronave em questão havia sido fabricada em 1998, possuindo cerca de 20 mil horas de voo até o momento do acidente. Conforme consta no relatório oficial do desastre, o Airbus tinha as devidas certificações para operar normalmente e tinha passado por uma revisão geral em 27 de novembro de 2006. Desde a última revisão completa até o dia do acidente, a aeronave voou por pouco mais de 2.100 horas e todos os certificados de matrícula e aeronavegabilidade estavam válidos. Naquele dia, o comando da aeronave estava com o capitão Kleiber Aguiar. De 54 anos, ele já acumulava mais de 13.600 horas de voo, sendo mais de 2.200 apenas em modelos idênticos ao A320 que ele pilotava naquele dia. Ao seu lado estava o comandante Henrique Stefanini, de 53 anos de idade, que fazia a função de copiloto naquele voo. Ao longo da sua carreira, ele já acumulava mais de 14.700 horas de voo. Apesar de ser um pouco mais experiente que o colega, ele tinha bem menos experiência no modelo A320, onde obtinha apenas 237 horas. Conforme averiguado pelo CENIPA, ambos os pilotos estavam devidamente licenciados e tinham as certificações necessárias para operar esse tipo de aeronave. Os certificados de voo por instrumentos, o chamado IFR, também estavam em dia e não havia qualquer tipo de preocupação com a saúde dos pilotos envolvidos. O acidente ocorreu em um período conturbado da história da aviação brasileira, que ficou conhecido como o apagão aéreo. Para entender o que acontecia em 2007 no setor do transporte aéreo no Brasil, é preciso voltar alguns anos até 2004, quando a própria Força Aérea Brasileira revelou que o país estava prestes a enfrentar uma crise no setor, caso investimentos consideráveis não fossem feitos. Infelizmente, o que se viu, na verdade, foi um corte cada vez maior na verba destinada a essa finalidade, e as dificuldades começaram a ficar cada vez mais evidentes. A crise financeira da Varig mostrou para o mundo inteiro que o Brasil não estava vivendo um bom momento na área da aviação, e as coisas ficaram ainda piores com a queda do voo Gol 1907, que vitimou 154 pessoas. Uma das consequências das investigações foi o afastamento imediato de 8 controladores de voos envolvidos no acidente, o que obrigou que outros profissionais fossem deslocados para suprir a ausência dos que haviam sido retirados de seus postos de trabalho. Houve, inclusive, movimentações de greve por parte dos controladores aéreos, ainda que nem todos tenham aderido, principalmente aqueles que estavam ligados à FAB. Diante deste cenário, os voos em solo brasileiro enfrentavam dificuldades com os controladores, além da superlotação dos aeroportos e pistas que nem sempre estavam nas melhores condições.
Além disso, Congonhas era um aeroporto constantemente criticado pela falta de área de escape e pelas condições da pista que deixavam muito a desejar. Apenas 2 semanas antes do acidente, uma das pistas principais do aeroporto havia passado por uma reforma, mas a aplicação da camada de ranhuras que melhoram a drenagem da água, conhecida como grooving, ainda não havia sido concluída, o que fazia com que a pista ficasse potencialmente mais escorregadia em dias chuvosos. O voo 3054 realizava uma rota entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A bordo da aeronave havia 181 passageiros e 6 tripulantes, totalizando 187 pessoas. Um fato realmente curioso é que o time do Grêmio estava previsto para embarcar neste voo, no qual faria uma conexão em Congonhas e de lá seguia para Goiânia, onde enfrentaria o time do Goiás. Porém, a direção do clube adiou a viagem para o dia seguinte. Enquanto era realizado o serviço de solo e embarque de passageiros, os pilotos preparavam a aeronave para aquele que seria mais um voo rotineiro e tranquilo. Com tudo pronto, o A320 foi autorizado para taxiar. Às 17h19, o A320 decolava rumo a São Paulo. Durante todo o voo, as condições meteorológicas não eram as melhores possíveis, o que inclusive obrigou aos pilotos a realizarem alguns desvios para evitarem maiores problemas. Com o tempo nublado e chuvas intermitentes, Congonhas operava em condições desafiadoras por conta da pista molhada e de todo o contexto que mencionamos anteriormente. Apesar disso tudo, os pilotos conduzem tranquilamente a aeronave sem que nenhuma intercorrência tenha sido registrada até o momento da aproximação com o destino final. No interior da aeronave, os passageiros relaxavam, conversavam e aproveitavam a curta viagem de pouco mais de 1h30. Ao se aproximarem de São Paulo, os pilotos precisavam ter em mente que, além de todas as dificuldades que a pista de Congonhas oferece por si só, além do tempo chuvoso, eles ainda precisariam lidar com a falta de groove na pista. Apesar de não estar presente em todos os aeroportos do mundo, a técnica do groove já foi comprovada como eficaz na drenagem de água e na prevenção de hidroplanagem. Congonhas já trabalhava com essa técnica, mas o sistema teve que ser removido durante as obras realizadas na pista e ele ainda não havia sido recolocado. Um outro fator importante é que a aeronave estava operando sem um dos reversores, dispositivo que atua diretamente no funcionamento dos motores, ajudando na frenagem do avião. Essa situação, no entanto, não era nenhuma novidade para os pilotos. Os funcionários responsáveis pela manutenção da aeronave desativaram o reversor do motor de número 2 no dia 13 de julho de 2007 por conta de um vazamento, mas isso não impedia que o Airbus continuasse operando. Curiosamente, entre os dias 13 e 17, o mesmo avião pousou sem nenhum problema no próprio aeroporto de Congonhas. O problema é que as condições do dia 17 de julho não eram as melhores para um pouso com apenas um reversor. A pista de Congonhas sempre foi conhecida por não dar muito espaço para erros, devido ao fato de ser bastante curta e ficar localizada nas proximidades de uma rodovia principal, além de ser cercada por prédios. Levando todos esses fatores em consideração, o capitão Henrique optou por um procedimento de pouso que, para muitos, estava desatualizado. Na maior parte do tempo, quando os pilotos precisam pousar o A320 utilizando apenas um reversor, eles movem os 2 manetes de empuxo para a marcha lenta, ou posição idle, como é conhecida, e depois puxa os manetes para reverso, até mesmo a inoperante. No entanto, existe uma outra técnica um pouco mais antiga, em que o piloto move ambas as manetes para a posição idle e depois move apenas a manete do motor com o reversor ativo para a posição reversa. De acordo com o relatório oficial da investigação, no caso do voo 3054,
o capitão optou de forma consciente pela técnica mais antiga, já que dessa forma poderia reduzir a distância de parada do avião em cerca de 55 metros. No entanto, no momento em que a aeronave pousou na pista molhada, o procedimento optado pelo piloto não foi executado de forma prevista. De acordo com o que foi levantado pelos investigadores, o manete do lado direito não foi movido para a posição correta, tendo permanecido em CL, onde fica na maior parte do voo, exceto no pouso. Embora a principal hipótese seja de que o piloto tenha se esquecido de movimentar o manete devido aos vários fatores nos quais ele tinha que pensar na hora do pouso, o relatório oficial não conseguiu afirmar com certeza que foi isso o que aconteceu. De qualquer forma, o documento admite que é possível que o capitão tenha deixado o manete na posição de CL de forma inadvertida, enquanto tentava realizar um procedimento que não estava mais vigente. O resultado disso foi que, enquanto o motor reduzia a força exercida pelo Airbus, o outro continuava empurrando a aeronave para frente. Como o sistema entendeu que a aeronave ainda estava em potência, os spoilers não foram acionados automaticamente e o avião passou a deslizar na pista encharcada. Com a capacidade de frenagem totalmente comprometida, o A320 segue em velocidade alta até o fim da pista, saindo um pouco para a esquerda sem conseguir parar. Como o aeroporto de Congonhas não possui área de escape, o avião saiu das limitações do aeroporto e seguiu em direção à Avenida Washington Luiz, atingindo o posto de combustível e se chocando por fim com o prédio da própria TAM, gerando uma explosão gigantesca. O impacto e a explosão foram ouvidos em diversos pontos da cidade e várias equipes de emergência foram deslocadas até o aeroporto, mas o cenário que encontraram era totalmente desolador. O calor impediu o acesso imediato aos destroços e o fogo rapidamente consumiu tudo que havia restado da fuselagem e do prédio. Infelizmente, nenhum dos 187 ocupantes do avião escapou com vida, e as outras 12 pessoas que estavam no interior do prédio da TAM também morreram no acidente, elevando o total de vítimas para 199. O relatório oficial do acidente, publicado pelo CENIPA em 2009, apontou como principais causas para o desastre o posicionamento incorreto dos manetes de potência. Como mencionado anteriormente, o manete do motor direito permaneceu na posição de potência, enquanto o do motor esquerdo foi devidamente ajustado para marcha lenta. O documento também atribui parte da responsabilidade à falta do groove na pista de Congonhas, e apontou que os procedimentos operacionais da empresa aérea não previam situações de assimetria de potência durante o pouso com o reversor desativado. Por isso, sugeriu, entre outras coisas, o aprimoramento dos treinamentos oferecidos para as tripulações. Como você pode ver, o desastre do voo TAM 3054 não foi apenas um acidente, e sim um resultado de uma cadeia de falhas, negligências e decisões que juntas se tornaram uma sentença de morte para 199 pessoas. O legado dessa tragédia está gravado na memória da aviação brasileira e suas lições ecoam até hoje, lembrando que a segurança nunca deve ser tratada como uma questão secundária. 29 de setembro de 2006. Um Boeing 737 da Gol decola de Manaus rumo ao Rio de Janeiro. A bordo estavam 154 pessoas que jamais imaginariam que aquele seria o seu último voo e que estava prestes a entrar para a história de uma forma terrível. Do outro lado, um jato Legacy 600, recém-saído da fábrica da Embraer, corta os céus do Brasil em direção a Miami, nos Estados Unidos. O que aconteceu a seguir foi um dos acidentes mais impactantes da história da aviação brasileira. Erros técnicos, falhas de comunicação e uma sucessão de decisões equivocadas levaram a uma colisão mortal em pleno ar. Mas como isso foi possível? Como dois aviões modernos, equipados com tecnologia de ponta,
puderam se encontrar no mesmo ponto do espaço aéreo. Já contamos a história desse desastre aqui no canal, porém hoje vamos recontar em detalhes essa tragédia que abalou o mundo inteiro. O voo 1907 da Gol era uma rota comercial regulada à Companhia Aérea Brasileira, ligando Manaus ao Rio de Janeiro, operado por um Boeing 737-800 de prefixo Papa Romeo Golf Tango Delta, que era um dos mais modernos da época. O 737 havia voado pela primeira vez em 22 de agosto daquele mesmo ano de 2006, mas foi entregue à companhia no dia 12 de setembro daquele mesmo ano, apenas 17 dias antes do acidente. Ela contava com apenas 202 horas de voo e 162 ciclos entre pousos e decolagens, ou seja, estamos falando de uma aeronave nova, moderna e bastante segura. Naquele dia, 29 de setembro, o 737 recebeu em seu comando o comandante Décio Chaves Júnior, que tinha mais de 15 mil horas de voo, sendo mais de 13 mil em aeronaves iguais a que ele pilotava naquele fatídico dia. Também é importante destacar que Décio era bastante respeitado entre seus colegas e trabalhava como instrutor de voo do Boeing 737. Ele era acompanhado pelo primeiro oficial Tiago Jordão Cruzo, que obtinha uma experiência total de quase 4 mil horas de voo, praticamente todas em 737. Além dos pilotos, havia 4 comissários de bordo. Do outro lado da história estava um Embraer Legacy 600, jato executivo fabricado aqui no Brasil. Ele havia sido comprado por uma empresa dos Estados Unidos e estava sendo levado do nosso país até Miami para os cuidados do seu novo dono. O voo partiu da sede da Embraer em São José dos Campos, com uma escala programada em Manaus, antes de seguir viagem até os Estados Unidos. A tripulação do voo foi formada pelos americanos Joseph Lepore, o comandante do voo, e Jean Paul Paladino, seu primeiro oficial. O comandante tinha mais de 9 mil horas de voo acumuladas em 20 anos de carreira como piloto comercial, porém apenas 5 horas tinham sido feitas em jatos Legacy 600. Do seu lado estava Paladino, que nunca tinha voado no Legacy 600, mas acumulava algumas horas no Embraer ERJ-145 e ERJ-135, do tempo em que trabalhava na American Airlines. Ao todo, Paladino tinha 6.400 horas de voo. Além dos 2 tripulantes, estavam no avião de prefixo November 600 X-Ray Lima, 2 representantes da própria Embraer, 2 funcionários da Excel Air e um jornalista vinculado ao jornal americano The New York Times. O Legacy 600 decolou de São José dos Campos às 14 horas e 51 minutos no horário de Brasília e seguiu para Manaus conforme o planejado. Durante o voo, ele deveria manter o nível de cruzeiro FL-370, o que significa que a aeronave deveria manter uma altitude de 37 mil pés, um pouco mais de 11.200 metros de altura, até Brasília, onde mudaria para FL-360 e depois para FL-380, até chegar, enfim, ao seu destino final. Do outro lado, o jato da Gol realizava todos os procedimentos antes da decolagem. A bordo do avião havia 154 pessoas, sendo 148 passageiros e 6 tripulantes. Com tudo pronto, a aeronave foi autorizada a taxiar e às 15 horas e 35 minutos decolou de Manaus com destino à sua escala em Brasília. Subindo para o nível de voo FL-370, que seria o seu nível de cruzeiro até Brasília, em determinado momento, os controladores de voo tinham 2 aeronaves voando na mesma faixa de FL-370.
porém em direções opostas, uma indo para o norte e a outra para o sul. O problema é que o Legacy 600 jamais desceu para FL 360 após Brasília, como era previsto em seu plano de voo. Ele permaneceu voando no nível de 37 mil pés, exatamente na mesma altitude do Boeing 737. Mas por que exatamente isso aconteceu? Como você pode imaginar, para que duas aeronaves cheguem a colidir no ar, é necessário que uma série de falhas aconteçam simultaneamente. No caso desses dois voos, diversos fatores contribuíram para que ambas aeronaves fossem direcionadas para a mesma altitude sem que ninguém percebesse o erro. Os controladores de tráfego aéreo em Brasília assumiram que os pilotos do Legacy haviam lido corretamente o plano de voo e que fariam a descida para FL 360 depois de Brasília por conta própria. Porém, os pilotos não receberam qualquer instrução verbal nesse sentido e não fizeram essa alteração. Como resultado dessa grave falha de comunicação, as duas aeronaves continuaram em rota de colisão. Outro fator de grande contribuição para o acidente foi a falha verificada no transponder do Legacy 600. O transponder é um dispositivo fundamental para a segurança de qualquer aeronave, transmitindo informações cruciais sobre a altitude e a posição para os radares que realizam o controle de tráfego aéreo. Ao mesmo tempo, o transponder manda informações para o sistema de anticolisão de outras aeronaves, o TCAS. Em resumo de fácil entendimento, esse sistema ajuda os pilotos a evitar colisões entre aeronaves. No caso do Legacy 600, o transponder estava desligado desde algum momento antes da colisão, o que atrapalhou a capacidade dos controladores a monitorarem de forma adequada a altitude da aeronave. Da mesma forma, o sistema de TCAS de ambas aeronaves foi comprometido, criando uma cadeia de eventos que levaria ao desastre. Com o Legacy 600 voando a 37 mil pés, sem transponder e TCAS, e o Boeing 737 da Gol vindo no mesmo nível em sentido contrário, os dois estavam em rota de colisão direta. Nenhuma das tripulações recebeu qualquer aviso que estavam prestes a se encontrar nos céus da Amazônia. Infelizmente, às 16 horas e 56 minutos, os dois aviões se cruzaram, causando uma terrível colisão. De imediato, o winglet da aeronave pilotada pelos americanos cortou a asa esquerda do Boeing, que perdeu sustentação e ficou praticamente sem condições de controle. Poucos instantes depois, a aeronave da Gol caiu no meio de uma área de floresta a 200 quilômetros de distância de Peixoto de Azevedo, município do estado do Mato Grosso. Infelizmente, ninguém conseguiu sobreviver. Por outro lado, o Legacy, mesmo com danos graves, seguiu voando, porém exigindo um grande esforço por parte dos pilotos. Sem saber exatamente o que havia acontecido e qual tinha sido o destino da outra aeronave, eles fizeram contato com os controladores e pediram ajuda. Com parte da aeronave danificada, o jato começou a enfrentar problemas aerodinâmicos, mas ainda era possível mantê-lo no ar. Após o contato com a torre, a tripulação recebeu autorização para descer na Serra do Cachimbo, no estado do Pará, o que aconteceu às 17 horas e 30 minutos, sem que nenhum passageiro ou tripulante apresentasse qualquer ferimento. Foi apenas depois do pouso que os pilotos souberam, por meio das autoridades, que havia colidido com o Boeing 737, vitimando todas as pessoas que estavam a bordo. Logo após a perda de comunicação com o voo 1907, o controle de tráfego aéreo começou a temer o pior. A Força Aérea Brasileira foi acionada e deu início às operações de busca ainda naquela noite. Helicópteros e aeronaves da FAB localizaram os destroços do Boeing 737 no meio da floresta e imediatamente todos perceberam que o impacto havia sido forte demais para permitir que alguém sobrevivesse.
As equipes de resgate enfrentaram dificuldades extremas para chegar até o local, já que o acesso terrestre era quase impossível devido à densidade da vegetação, e as equipes tiveram que ser transportadas por helicóptero. O cenário no local do acidente era de total destruição. Corpos, assentos e fragmentos da fuselagem estavam espalhados por uma vasta área, comprovando a gravidade do impacto. Logo após o acidente, uma grande investigação teve início, culminando no relatório publicado em dezembro de 2008 pelo CENIPA. O documento responsabilizou em partes a equipe de controle de tráfego aéreo, mas não deixou de destacar as falhas cometidas pelos pilotos americanos que estavam no comando do Legacy. Eles foram ouvidos em 2011 e condenados pela Justiça brasileira a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto devido ao crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo na modalidade culposa, isto é, quando não existe a intenção clara de matar. A sentença do juiz no processo determinou que os pilotos não agiram de forma correta ao falhar na verificação do funcionamento do transponder e do TCAS, mas muito por conta da falta de colaboração da Justiça dos Estados Unidos. Joy Lapore e Jean Palladino nunca cumpriram suas penas. Nos últimos anos, a Embaixada dos Estados Unidos não aceitou o pedido do governo brasileiro de extraditar os 2 pilotos, alegando que a medida não tinha amparo no acordo assinado pelos 2 países. Por conta dessa falta de colaboração dos americanos, a pena dos 2 foi considerada prescrita em 2023, o que significa que, no fim das contas, ambos ficaram impunes, apesar da condenação por parte da justiça brasileira. O desastre do voo Gol 1907 foi um dos mais trágicos da aviação brasileira, revelando falhas no controle do espaço aéreo, problemas de comunicação entre pilotos e controladores e erros humanos, que, em conjunto, resultaram na perda de 154 vidas. A tragédia serviu como um alerta para a importância de protocolos mais rígidos de segurança aérea. Após o acidente, várias mudanças foram implementadas, incluindo melhorias nos treinamentos de pilotos e controladores, além de reforços no sistema de monitoramento de tráfego aéreo. Por mais que nada traga de volta as vidas perdidas naquele dia, o legado do voo 1907 permanece como um aprendizado para que desastres como esse jamais se repitam. O dia 31 de outubro de 1996 tinha tudo para ser apenas mais um na história do movimentado aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os aviões pousavam e decolavam sem dificuldades, enquanto passageiros embarcavam apressados e uma multidão caminhava pelos corredores do aeroporto. No entanto, o que ninguém sabia é que aquela data estava destinada a se tornar uma das mais marcantes da história da aviação brasileira. Entre os voos daquele dia estava o TAM 402, realizado por um Fokker 100, que deveria percorrer um curto trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma rota que acontece diariamente. Para a tripulação e os passageiros, aquele voo de menos de 1 hora parecia ser apenas mais uma tarefa rotineira de um dia normal de trabalho. Mas em questão de segundos, o que deveria ser uma simples decolagem se transformou em um terrível desastre. A aeronave caiu em um bairro residencial logo após deixar o solo, vitimando todos a bordo e deixando um rastro de destruição e dúvidas. Como um avião moderno operado por pilotos experientes caiu tão rapidamente, sem chance de recuperação? Eu sou Joselito Frois e, com a ajuda do relatório final, vou te contar em detalhes tudo o que aconteceu sobre esse desastre. O avião envolvido no voo 402 era um Fokker 100 de fabricação holandesa, que se destacou principalmente nos anos 90 como uma opção bastante moderna e segura para voos regionais e de curta distância. Em relação ao seu modelo anterior, o Fokker F-28, esta aeronave trazia 2 motores Rolls-Royce TEI 650-15,
consideravelmente mais econômico e menos barulhento. No Brasil, a primeira a trazer o Fokker 100 foi a própria TAM, em uma manobra para driblar a proibição dos aviões de grande porte em aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. E era justamente por causa dessa restrição que a companhia utilizava o Fokker 100 na ponte aérea entre as duas cidades. No geral, era um avião bastante confiável, com um histórico de segurança de respeito. No caso do Papa Tango Mike Romeo Kilo, utilizado pela TAM para realizar a rota entre Rio e São Paulo, a aeronave havia sido fabricada em 1993, acumulando mais de 8.000 horas de voo, sem que tivesse passado por grandes problemas até o dia do acidente. O Mike Romeo Kilo se destacava de todas as outras no pátio da TAM por conta da sua pintura peculiar, que ostentava o apelido Number One, ou seja, o número 1, fazendo referência a uma premiação que a companhia havia recebido no ano anterior. É importante ressaltar que a manutenção da aeronave estava em dia, com seus certificados de aeronavegabilidade todos válidos. No entanto, um problema silencioso estava à espreita, e seria justamente ele que se manifestaria no momento da decolagem. O motor esquerdo da aeronave estava com mais de 11.000 ciclos, enquanto o motor direito tinha um pouco mais de 9.500. Um fator importante de se destacar é que um dos motores passou por uma investigação minuciosa na oficina de manutenção de motores da Rolls-Royce em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e não foi encontrado nenhum problema nos equipamentos. De acordo com o Centro Técnico Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica, os motopropulsores estavam em condições operacionais perfeitas, desenvolvendo potência de forma adequada até o momento do impacto. Para comandar aquele voo, foi escalado o comandante José Antônio Moreno, piloto experiente com mais de 6.400 horas de voo, mais de 2.000 delas apenas em modelos idênticos ao Fokker, que estava sob seus comandos naquele dia. Além de ter todas as qualificações necessárias e uma vasta experiência, o piloto era um dos instrutores daquele modelo de aeronave dentro da TAM, o que demonstra a confiança que a companhia tinha nele. Ao seu lado estava o copiloto Ricardo Luiz, que tinha 3.000 horas de voo, mas apenas 230 no Fokker 100. Ele havia sido promovido recentemente e realizado seu treinamento para a função na semana anterior ao acidente. Assim como seu colega de voo, ele tinha todos os certificados e exames médicos em dia, e não havia nada que desabonasse a sua capacidade de pilotar. Naquela quinta-feira, a aeronave recebia 90 passageiros e mais 6 tripulantes, totalizando 96 pessoas a bordo do Fokker 100. A maioria dos passageiros eram executivos a trabalho, principalmente pessoas ligadas a grandes instituições financeiras que saíam cedo em dias úteis para tratar de negócios. Mas, infelizmente, as coisas não ocorreram como esperado. Antes mesmo de decolar, os pilotos foram informados de que a aeronave havia tido problemas com o autothrottle no voo anterior, um alerta que não gerou grande preocupação no momento, mas que acabaria sendo crucial para a tragédia que se desenrolaria nos minutos seguintes. Em uma resumida explicação e para fácil entendimento, esse é um sistema que ajusta automaticamente a potência do motor para manter uma velocidade definida pelo piloto, sem que ele precise fazer ajustes manuais o tempo todo. Com tudo pronto, a aeronave foi autorizada para taxiar até a pista 17R. Às 8 horas e 26 minutos, o Fokker 100 decolava rumo ao Rio de Janeiro. Durante a corrida para a decolagem, a cabine foi tomada por alarmes que apontavam uma anomalia. No entanto, convencidos de que se tratava da falha já conhecida no autothrottle, os pilotos subestimaram o perigo iminente. O verdadeiro problema, no entanto, era o reversor do motor direito, que não estava funcionando corretamente. O reversor de empuxo é um sistema projetado para abrir apenas no momento do pouso, redirecionando o fluxo de ar do motor e ajudando a frear a aeronave. Sua ativação em pleno voo é catastrófica, criando um arrasto brutal e desequilibrando o controle do avião.
E foi exatamente isso que aconteceu. Devido a uma pane elétrica, o reversor do motor direito do Fokker 100 se abriu e fechou repetidas vezes durante a decolagem, sem que a tripulação percebesse. A gravidade desse tipo de falha já havia sido demonstrada em 1991, quando um Boeing 767 da Lauda Air caiu após a abertura do reversor em pleno voo, resultando na morte de 223 pessoas. Se você tem interesse em saber tudo sobre esse desastre de forma detalhada, deixe aí nos comentários, eu quero. Mas voltando para o voo 402, na época do acidente, a TAM não oferecia treinamentos específicos sobre como lidar com tal situação. Enquanto a aeronave ganhava velocidade na pista, os pilotos foram surpreendidos por 2 alarmes consecutivos, mas continuaram acreditando que se tratava da falha do autothrottle. Quando o avião finalmente deixou o solo, o reversor do motor de número 2 se abriu, ativando automaticamente um sistema de segurança e reduziu a potência do motor para a posição de marcha lenta. Imediatamente, o Fokker 100 inclinou-se violentamente para a direita, lutando para se manter no ar. O reversor continuava abrindo e fechando, minando ainda mais a estabilidade da aeronave. A pressão externa e a confusão no cockpit fizeram com que a tripulação deixasse de recolher o trem de pouso, o que aumentou o arrasto e agravou a perda da sustentação. Em apenas 24 segundos, o descontrole se tornou irreversível. O Fokker entrou em stall e caiu violentamente em um bairro residencial, atingindo 2 prédios. A força da colisão foi tão brutal que o trem de pouso atravessou o teto de uma das residências, aterrissando em um cômodo que, por sorte, havia sido desocupado momentos antes. No total, 90 passageiros, 6 tripulantes e 3 pessoas em solo perderam a vida naquele dia. Foram apenas 24 segundos de caos entre a decolagem e o impacto, mas que marcaram para sempre a história da aviação brasileira. Logo após o acidente, uma minuciosa investigação teve início, envolvendo diversos órgãos nacionais e internacionais. O Centro Técnico Aeroespacial, em parceria com a Rolls-Royce, desmontou e analisou ambos os motores, concluindo que estavam em perfeitas condições de funcionamento no momento do impacto. O foco das investigações acabou recaindo sobre o sistema de reversores do motor direito. Testes acabaram por revelar falhas no atuador de bloqueio secundário, um componente responsável pela trava secundária das portas do reversor, que apresentava inconsistência nas respostas e falta de confiabilidade. Outro fator crucial identificado pelos investigadores foi a presença de uma falha no sistema elétrico, capaz de provocar a abertura não comandada do reversor durante o voo. O problema, de acordo com o relatório final, estava no relé que comandava a trava secundária, chamado de relé do bloqueio secundário 1. O equipamento demonstrava estar suscetível a falhas internas que poderiam levar à ciclagem do reversor sem alertas adequados para a tripulação. Para piorar as coisas, ficou confirmado que a Fokker, fabricante da aeronave, não havia previsto a possibilidade de falhas nesse sistema. Testes com os simuladores apontaram que a abertura do reversor gerou um arrasto bastante significativo, reduzindo a capacidade de subida da aeronave. A confusão entre os pilotos, além da falta de indicação clara da falha e do que eles deveriam fazer, fez com que o controle fosse perdido de forma irreversível. Em suma, o relatório apontou que o acidente foi causado por uma combinação de falhas mecânicas, erro de projeto da aeronave e ausência de procedimentos adequados para lidar com a abertura do reversor em pleno voo. Como resultado das investigações, uma série de recomendações foi emitida com o objetivo de evitar acidentes semelhantes no futuro. Os órgãos homologadores foram orientados a aprimorar a análise de boletins técnicos e a rever os requisitos de segurança para sistemas críticos, como o controle de reversores. Houve também a sugestão de implementar dispositivos adicionais de monitoramento, como gravadores de vídeo na cabine, e de revisar os sistemas de alerta para que informações vitais sobre falhas sejam transmitidas à tripulação em tempo real.
A TAM, por sua vez, foi recomendada a reforçar o treinamento de seus pilotos com ênfase em procedimentos de emergência e gerenciamento de recursos de cabine, o chamado CRM, que tem como foco comunicação, liderança e tomada de decisão. O objetivo é de reduzir erros, evitar estresse e aumentar a eficiência. E assim, chegamos ao fim desse vídeo. Um acidente que deixou marcas profundas na aviação brasileira e nos ensinou lições valiosas sobre segurança e prevenção. Se você curtiu o nosso trabalho, quer acompanhar mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aos familiares e amigos desse desastre, deixamos aqui as nossas profundas e sinceras condolências.